Oi pessoal, meu nome é Gabi, sou Gabriele, prefiro que me chamem de Gabi. Eu tô aqui no YouTube há pouco tempo, eu resolvi criar um canal que fala sobre viagens. E a gente já tem muitos que falam sobre isso, né? Então eu tô aqui pra acrescentar algum conteúdo que tenha no YouTube, com as minhas experiências próprias de como que eu fiz pra chegar em tal lugar, como que foi minha experiência, como que eu fiz pra comer, pra comprar, pra trocar dinheiro, coisa da minha experiência pessoal, tá? E eu viajo sozinha, então eu quero contar pra vocês por que eu comecei a viajar sozinha, tá? Porque muita gente me pergunta assim, nossa, mas você vai pra outros países, outras cidades aqui dentro do Brasil sozinha, você se diverte? Como que funciona isso? Nossa, tem que ser muita disposição, tem que gostar muito de viajar de sua própria companhia. Gente, eu nunca pensei em viajar sozinha na vida. Nunca. Eu achava que eu precisava de uma pessoa o tempo inteiro comigo, principalmente em viagens, porque eu não me sentia suficiente, essa é a verdade. Eu achava que eu não ia me divertir, que eu iria sempre chegar em um lugar, ficar lá triste, sem conversar com ninguém. Mas em 2022 a minha vida mudou. Por conta da pandemia, entre 2020 e 2022, eu tinha uma passagem pro Peru com um amigo. E essa passagem começou a ser adiada toda hora. Quando a gente conseguiu viajar, né, a gente não conseguiu as férias no mesmo mês. E isso, assim, acabou comigo. Eu pensei até em cancelar o passeio. Era a minha primeira viagem internacional. Só que eu tava tão ansiosa pra fazer essa viagem há 3 anos esperando, né? Porque eu fiquei pagando antes de 2020. Eu comecei a pagar ela... na verdade, eu comecei a pagar ela em 2020 pra abril de 2020. E aí, eu tive 2020, 2021, 2022 eu não tinha viajado ainda. Tava super ansiosa e tava super frustrada com tudo. Mas resolvi fazer o meu passeio. Foram 10 dias de viagem pro Peru sozinha e eu descobri no primeiro dia mesmo que era muito legal. E, gente, meus gatinhos estão dormindo, tá? Coisas mais lindas. Enfim. Quando eu cheguei lá, eu comecei a me desesperar porque eu tentava perguntar algumas coisas em espanhol e simplesmente não saía. Eu sabia como falava, mas não saía. Basicamente, eu tinha vergonha de soltar a voz e falar outro idioma, mesmo sabendo falar. Não sabendo tudo, né? Claro, eu acho que... Basicamente, eu sei bastante de espanhol e eu tentava me comunicar com as pessoas e parecia que não saía, não rolava. Quando eu cheguei em Lima, o aeroporto lá é até bem grande. E eu não tava entendendo nada, tinha que andar bastante pra chegar lá pra fazer a conexão pra Cusco. E quando eu cheguei lá na conexão, tava super frio, mas eu tava super suada de tanto correr, achando que eu ia perder o voo. Porque, né, eu não tava conseguindo me comunicar com ninguém direito. E sei lá, aconteceu alguma coisa ali mesmo que me destravou. Eu precisei perguntar onde era o banheiro. Não tava vendo placa nenhuma, eu fui perguntar onde era o banheiro. E eu falei certinho, a pessoa me respondeu na hora e eu entendi tudo. E eu falei, eu não preciso ter vergonha. Fora que a maior parte das pessoas que estavam ali na fila de embarque para Cusco eram turistas. Então eram muitos sotaques diferentes de espanhol, pessoas falando inglês. Eu não deveria ter vergonha de estar ali sozinha, né? Quando eu cheguei em Cusco, a pessoa do meu passeio estava me esperando lá para me buscar no aeroporto. E tava lá com o meu nomezinho e tal, e a pessoa não falava nada de português. Então, dentro do carro mesmo, até o meu hostel, tive que falar apenas espanhol. Lá no hostel, mesma coisa. O recepcionista não falava português. Então, algumas palavras eu esquecia e tal. E eu lembro que eu tive que procurar na hora como que falava, porque ele não estava entendendo o que eu estava falando. E ele também não sabia falar português. Era um hostel muito pequenininho, dando esse desconto pro rapaz, né? O meu hostel era muito perto da Praça de Armas. E eu tava tão ansiosa pra sair, que eu
fui diretamente lá pra Praça Central, tirar um monte de foto, comprar um pau de selfie e tal. E de cara uma pessoa da Colômbia veio falar comigo, espanhol e tal. Aí eu tava falando algumas palavras meio embolado e ele começou a me ensinar calmamente. Não, você tem que falar assim, com a língua assim. Fui jantar com essa pessoa que eu conheci. Então no primeiro dia eu cheguei lá na hora do almoço. Até a noite eu já tinha feito um amigo. E eu não me senti sozinha em nenhum momento, desde a hora que eu cheguei. No segundo dia, pra frente, eu já tava muito mais solta. Apesar de eu ser tímida, assim, quando eu tô viajando, eu, na verdade, no mundo normal mesmo, eu sou um pouco tímida pra fazer amizade. Mas parece que quando eu tava lá, as coisas simplesmente aconteciam. Eu fiz tanta amizade com pessoas de tantos países, tirei tanta foto. Eu passei muito perrengue em Machu Picchu. Isso pode ser um vídeo só de Machu Picchu pra explicar o que aconteceu comigo lá. Mas foi muito legal. E então, desde então, eu decidi que eu ia começar a viajar sozinha. Que eu ia aproveitar um pouco mais a minha companhia nas viagens e principalmente ter aquela sensação de novo de que eu não preciso de ninguém pra fazer as minhas coisas acontecerem, as minhas viagens serem boas. A intensidade da viagem, ela não é determinada por quantas pessoas vão com você, mas do que você faz nessa viagem. Então, pra mim, mudou totalmente a forma como eu me via, como eu via as minhas férias e como eu achava que diversão era. Quando eu tava lá gostando do passeio, mesmo ele sendo no maior perrengue, naquela trilha gigantesca, descendo a escada de Machu Picchu, subindo montanha de 7 cores, na altitude sem conseguir respirar, eu tinha plena ciência, plena certeza de que eu estava realmente gostando daquilo. E aí eu percebi que as minhas viagens anteriores tinham muitos pontos que eu realmente não gostava, nem do lugar que eu tava, nem da comida que eu tava comendo. Mas como tava todo mundo em minha volta gostando, eu acabava interiorizando de que eu gostava daquilo também. Mas não é assim que acontece. Quando você tá sozinho, você tem a sua opinião e pronto. Você não é influenciado pela opinião alheia. Você sabe se você gosta, ou se você simplesmente não gosta de alguma coisa, ou se você não quer fazer alguma coisa que você combinou. Ai, gente, isso é uma sensação de liberdade extrema. Teve um dia dessa viagem que eu não consegui ir no passeio. Eu tava muito cansada, gente, muito cansada. Simplesmente tinha pago o passeio e eu resolvi não ir. Quando eu falei não vou, eu me senti um pouco culpada na hora por ter pago o passeio e tá jogando dinheiro fora, né? Mas eu parei, respirei fundo e falei, cara, a viagem é minha, eu faço o que eu quiser. Tá tudo bem eu cancelar. Se eu estivesse com alguém aqui, ou a pessoa iria querer muito ir e ficar chateada comigo porque eu cancelei, ou a outra pessoa iria cancelar e eu não iria querer ir sozinha. Ou eu iria sozinha emburrada, ou a pessoa iria sozinha emburrada. Então, isso simplesmente mudou a minha forma de ver as viagens. Eu acho que eu nunca tinha me sentido tão livre na minha vida. Esse é um relato, assim, do fundo do meu coração, tá? Eu quero incentivar que, principalmente nós, mulheres, viajemos sozinhas. A gente não precisa de ninguém. Mesmo que a gente ache que a gente precisa. Ah, eu não conseguiria me divertir. Consegue sim, gente, consegue sim. Depois do Peru eu fui pro Chile, eu fui pra Foz do Iguaçu e fiz a tríplice fronteira com o Paraguai e a Argentina. E em cada viagem que eu faço, são as viagens que eu menos me sinto sozinha. E eu comecei a aplicar isso aqui na cidade que eu moro. Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo, do lado de Vitória aqui. E coisas que eu não fazia antes era sair pra almoçar sozinha num restaurante legal. Eu sempre queria uma companhia. Agora eu faço sozinha. Quero descer de rapel. Eu vou lá na empresa que faz isso, coloco meu nome, faço meu pagamento e vou. Não preciso que meus amigos queiram ir comigo nessa aventura também.
Até porque nem todo mundo gosta da mesma coisa que eu gosto. Inclusive, meus amigos, eles são bem off de trilha. Eu adoro fazer uma trilha. E assim, gente, um desabafo, né? E a gente que tá na vida adulta, é muito difícil que seus amigos tenham o mesmo tempo disponível que você. As escalas de trabalho são diferentes, as prioridades são diferentes. Alguns se casam, alguns têm filhos. E nem sempre as coisas vão se encaixar. Então, se você quer fazer alguma coisa com seus amigos, eu não estou demonizando isso, tá? Eu acho que é super válido. Se os horários se encaixam, só vai. Mas se você quer muito fazer uma coisa e não conseguiu companhia, não deixe de ir por causa disso. As viagens sozinhas são as que eu menos me sinto sozinha. É muito incrível essa experiência. E eu acho que todo mundo que tiver condições, claro, deva fazer uma viagem sozinha pelo menos uma vez na vida, sozinha ou sozinho. E eu digo isso nem só pro exterior, gente, porque o exterior eu sei que não é uma realidade para todo mundo. Não era para mim até o ano passado e dependendo do exterior ainda, tipo Estados Unidos e Europa, ainda tá um pouquinho fora do meu bolso. Tem que juntar bastante dinheiro para fazer. Mas vai na cidade vizinha, vai na praia sozinha, vai na praça, vai ali na cafeteria, pega aquele pedaço de bolo que você quer comer e que ninguém quer ir com você, ir pra um lugar caro. Quer ir ali num lugar que tem um risoto caríssimo, ninguém quer ir com você, você não pode pagar o do coleguinha. Vai sozinha, aproveita sua companhia, toma um vinho, faz isso em casa também. Isso é super válido. Acho que a nossa alma precisa disso. E eu só percebi que eu precisava muito disso depois que eu fiz. Eu tô aqui dando meu relato, por que eu viajo sozinha e quais são os motivos que me levaram a fazer isso e por que eu só quero fazer isso agora. Claro que se algum amigo me chamar, né, vamos lá, eu vou. Eu não vou negar de ir pra uma viagem pra um amigo, mas eu acho que eu preciso disso pelo menos uma vez por ano agora. É o meu momento de paz, é o meu momento de dedicação a mim mesma. É o momento que eu sinto que eu sou totalmente independente. Mesmo sabendo disso no dia a dia, gente, eu sou independente, eu vou trabalhar, eu pago os meus próprios boletos, eu pago meu aluguel, cuido dos meus gatos. A gente sabe que a gente é independente, mas a gente só sente a independência quando a gente tá sozinho, fora de casa. Pelo menos eu, né? Algumas pessoas podem sentir independentes em casa mesmo, né? Na hora que vai cozinhar e não tem a mãe ali do lado pra fazer o arrozinho fresquinho, o feijãozinho fresquinho todo dia, você faz pra fazer uma marmita pra semana inteira. Faz parte da vida adulta, galera. Isso é normal. A gente cresceu. A última parte do meu relato é que eu melhorei os meus idiomas, tanto o espanhol quanto o inglês, porque você não vai ser fluente em um idioma se você não falar. E quando você tá com um brasileiro do seu lado, infelizmente, isso é uma coisa muito real, tá? A gente tende a sentir um pouco mais de vergonha de falar outro idioma com alguém do lado, principalmente alguém conhecido. Medo daquela pessoa que já sabe mais que você te julgar pelo seu sotaque e tal. Mas, gente, sinceramente, os estrangeiros que estão viajando pra cá, ou ali do lado, no Chile, no Peru, pelo menos onde eu fui, ali em Foz também, essas pessoas falam português tudo errado também. Às vezes essa pessoa não é americana e fala inglês, mas fala um inglês todo estrambalhado também. O importante é você se comunicar. Você saber perguntar onde que é o banheiro, saber pedir uma comida, perguntar de onde a pessoa é, trocar ali contato. Você vai conseguir trocar uma ideia com alguém depois que você começar a falar. Mas eu tenho vergonha, gente, eu também tinha. No meu primeiro dia eu tava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? No segundo eu já tava falando. E acredite que você consegue fazer. Porque você consegue. É muito legal. Muito legal. As melhores viagens que eu fiz até hoje foram as viagens que eu fiz sozinha. Não importa o que as pessoas, a família fale. Mas você vai sozinha, é perigoso. Gente, é perigoso ficar em casa aqui e tomar uma bala perdida. Sinceramente.
Perigoso é fazer qualquer coisa. Perigoso é você sair de moto igual eu saio todo dia pra ir trabalhar. Isso aí é perigoso. Você ir pra uma viagem, passar suas férias e aproveitar sua própria companhia pode ser menos perigoso do que o sua rotina de trabalho todos os dias. Então pense no que você quer fazer, busque isso e vá. Você consegue. A gente consegue. Agradeço por você ter assistido o vídeo. Se você tem alguma experiência viajando sozinha muito engraçada, alguma coisa muito legal que você viveu, pode comentar aqui. Se você gostou, dê um like e se inscreva. Beijo, até o próximo vídeo.